Opa, gente, beleza? Sou o Gustavo, sou da Fundação Azimo. Estou aqui hoje para poder ensinar vocês a como operar a impressora que a gente tem aqui na salinha da Fundação, que é a Creality Ender 3 New. Então, beleza, vamos começar. Primeiramente, queria começar apresentando os conceitos de o que é impressão 3D. Basicamente, a impressora que a gente tem aqui, e a maioria funciona da mesma forma, a impressora é basicamente uma pistola de cola quente que desenha o objeto camada por camada. Então ela começa da camada 0 e vai subindo. No caso, a impressora que a gente tem aqui, ela tem um volume de impressão de 22 por 22 centímetros da base do objeto e de altura ela tem 25 centímetros. Então ela pode imprimir um objeto até dessa dimensão. O tipo de filamento que ela suporta é o PLA e o PETG. A ABS não é suportado na impressora porque ela não é fechada. Então, no mais, é esses dois materiais que vocês vão conseguir imprimir aqui. Para nivelamento, é um pequeno diferencial dela. Apesar dela ser uma impressora simples, ela possui um nivelamento automático, usando esse sensorzinho aqui do lado, que chama CR Touch. E basicamente é isso. Essas são as especificações dela. Agora, falando sobre as partes quentes da impressora, que é onde vocês mais têm que tomar cuidado na hora de utilizar, seria, no caso, o bico, que fica aqui embaixo da cabeça de impressão. Ele pode chegar até 200 graus na impressão do PLA, e a mesa pode chegar até 60 graus. Então, durante a impressão é importante você manter distância dessas partes para evitar queimaduras. As partes móveis da impressora seriam a cama, que mexe para frente e para trás no eixo Y, a cabeça de impressão, que mexe para um lado e para o outro no eixo X e para cima e para baixo no eixo Z. Durante a impressão, essas peças se movem automaticamente. A força do motor é uma força considerável, então é bom vocês manterem uma certa distância dessas peças durante a impressão para evitar acidente também. Para conhecer melhor o layout da impressora e como operar ela, eu vou começar falando de cada partezinha que tem aqui e posteriormente eu já vou mostrar para vocês como que funciona para colocar um arquivo para imprimir. As três primeiras coisas foram o que eu acabei de falar para vocês, que no caso seria o hot end, onde vai sair o filamento. A mesa aquecida, é onde o material vai ser decomposto na primeira camada. Ela é aquecida, então isso ajuda a aderência da peça. Além de ser aquecida, ela possui um material especial aqui acima do vidro, que também ajuda na aderência. E os eixos X, Y e Z, que é como a impressora se move. Ela se move num plano cartesiano, que seria: cada motor é responsável por um eixo específico. Existem impressoras de modelo Delta, que o conjunto de movimento dos três motores é o que faz o cabeçote se movimentar. Não necessariamente um deles separado vai conseguir mover em uma dimensão específica. O sensor CR Touch, que é o que fica aqui do lado da cabeça de impressão, isso aqui, ele é responsável por fazer um nivelamento automático. É importante lembrar que ele faz um nivelamento por software, digital no caso, não é um nivelamento que consegue tirar grandes diferenças. Então, além de nivelar automaticamente para tirar a diferença mínima, é importante nivelar ela manualmente usando esses parafusos que estão aqui embaixo da base de impressão. E isso vai ser mostrado também posteriormente. Esse aqui é o display de controle da impressora, é onde você vai operar ela. Então, para colocar para imprimir, para aquecer a mesa, entre outras coisas, vai ser tudo feito aqui. O próximo item é o suporte de filamento, que fica aqui na parte de cima. Então, ele serve para você colocar o filamento, né? E ter um lugar para ele ficar enquanto está imprimindo. Além disso, temos também esse tubinho meio transparente que fica aqui em cima do cabeçote de impressão, ligando ali no motor da extrusora, que é o tubo por onde o filamento vai passar. É o chamado tubo Bowden, ou tubo de PTFE ou Teflon. Um pouco mais aqui ao lado da impressora, a gente tem o slot para colocar o cartão SD, que é onde vai estar contido os arquivos G-Code da impressora para poder fazer a impressão dos objetos. Passando agora para o fluxo de trabalho da impressora, vocês têm duas opções: ou pegar um modelo pronto da internet, ou modelar o seu próprio objeto para ser impresso. No caso de pegar da internet, a gente tem um site muito conhecido, que é o thingiverse.com. Ele possui diversos modelos gratuitos para vocês baixarem, então muitas coisas que vocês pesquisarem, que vocês precisarem imprimir, vai ter aqui, disponível gratuitamente. E além disso, você pode modelar os seus próprios modelos 3D usando alguns softwares. No meu caso, os que eu mais uso são o Blender, o FreeCAD e o Inventor. Depois que você já possui o seu modelo STL pronto, que você quer utilizar para ser impresso, a próxima etapa é fatiar esse objeto e deixar pronto para a impressora entender o que tem que ser feito. No caso, para isso, a gente usa o fatiador. O fatiador é o programa que traduz o modelo 3D para a impressora. Ele que define a questão de velocidade da impressão, temperatura, altura de camada, entre outras coisas a serem definidas. No nosso caso, os dois fatiadores mais utilizados aqui são o Ultimaker Cura e o Orca Slicer. No caso, no tutorial aqui eu vou estar mostrando o Orca Slicer porque é o que eu mais estou utilizando no momento. Aqui dentro do programa, essa é a interface que você vai ver ao iniciá-lo. Aí no comentário fixado vai estar um link para você poder baixar um preset para o Orca para ser utilizado na Ender 3 New. Então é um preset específico para essa impressora. Pode ser que não funcione em outras, pode ser que funcione. Para poder estar instalando esse preset, primeiro você vem aqui em File, no canto superior esquerdo, clique em Import, Import Configs. Depois disso, você vai selecionar o arquivo que eu deixei aí no comentário fixado e dar um Open. Coloca Yes to All. E aqui já apareceu, ó, que foi 3 configurações foram importadas.
que no caso essas configurações são a configuração da impressora, a configuração do filamento a ser utilizado e a configuração da impressão em si, da altura de camada, temperatura e outras coisas que influenciam a impressão. Depois disso, você pode clicar aqui em New Project. Então, para estar importando um modelo STL, você vai clicar aqui na parte superior, onde está escrito ADD, ou Ctrl+I também, se você preferir. Eu vou estar pegando um de exemplo aqui, o chaveiro da área de projetos aqui da Fundação Azimo, só para poder exemplificar para vocês. Beleza. Depois de importado, ele vai aparecer assim. Você tem algumas opções para poder alterar como esse chaveiro vai ficar disposto aqui na base da impressão. Então, aqui em cima você pode clicar para mover. Então, aqui vai aparecer os eixos para você movimentar para um lado e para o outro, para cima e para baixo também. Aqui, nessa segunda opção, você consegue rotacionar o modelo. Então, aqui no meio vai aparecer os ângulos múltiplos de 45, né? Então, você consegue movimentar nesses ângulos. Ou, se quiser ter mais precisão na hora de movimentar, também tem aqui em cima, que ele vai, se eu não me engano, de 5 em 5. Ou aqui fora dessa área, que ele vai em qualquer ângulo. Depois disso, tem aqui a opção de escala, ou clicando no S também funciona. Clicando em algum desses quadradinhos aqui no canto, você consegue escalonar o seu modelo e deixar do tamanho que você preferir. Essa quarta opção é muito útil se caso você quiser colocar uma face específica desse objeto colado na base da impressão. Então aqui, por exemplo, ele aparece os campos que eu consigo clicar, e clicando em cada um deles, eu mudo qual face vai estar colada na base de impressão. No mais é isso, essas são as 4 ferramentas que vocês mais vão usar para poder dispor o objeto aqui na base. Além disso, se você quiser colocar mais cópias desse objeto também para ser impresso, você consegue clicar com o botão direito, vir em clone ou Ctrl+K e digitar o número de clones que você quer criar. Então, no caso, se eu quiser aqui 4 chaveiros, eu vou criar 3 clones de 1. Então, colocando 3, ele vira 4 chaveiros aqui. No preset que eu enviei para vocês após vocês importarem no Arc Slicer, aqui em cima você pode selecionar Creality Ender 3 New. Aqui no filamento você seleciona esse PLA. É o único preset que eu criei até o momento. A gente não imprimiu o PETG até agora nessa impressora. Então, por enquanto, só tem o PLA mesmo, visto que ela não consegue imprimir ABS. Aqui ao lado da opção de filamento, você pode clicar nesse iconezinho aqui de lápis. Click to Edit Preset. E aqui você consegue editar a temperatura do filamento. A temperatura que vai ser utilizada na hora da impressão. Então aqui em Print Temperature, você consegue vir aqui, essa parte que é o bico, né? E mudar a primeira camada e as outras camadas. No caso do PLA, a gente usa 200 para ambas. Mas caso tenha necessidade, você consegue alterar aqui. Colocar 190, 210, 205. Enfim, colocar uma temperatura maior na primeira camada para poder aderir melhor. Aí vai do seu gosto, do que você achar necessário na hora de imprimir. E aqui em processo, você seleciona Ender 3 ou Fine Ender 3. Qual que é a diferença dos dois? O Ender 3, ela está imprimindo com uma altura de camada de 0.2 mm. No Fine Ender 3, ele está com 0.12 mm para uma resolução maior na hora da impressão. Então, aí vai da necessidade de cada um. No caso meu aqui, eu vou estar selecionando o Ender 3, normal. E mesmo com o preset já tudo configurado certinho, eu vou estar passando por cima das principais opções que vocês podem ver tanto no Orca quanto no Cura, para poder saber onde alterar cada coisa. Então eu vou desativar a opção avançada aqui, porque não é necessário. Aqui em Quality, a primeira coisa que vocês vão ver vai ser a altura de camada. Então você altera aqui para a altura de camada que você preferir. No caso da impressora com 0.4 mm de bico, que é o caso dessa, ela consegue ter uma variação de 0.12 na altura de camada até 3.6, se eu não me engano. Beleza, aqui na parte de Quality é o mais importante que vocês vão precisar saber. Aqui na segunda aba tem a quantidade de paredes que você quer fazer na parte externa do objeto. Então, por exemplo, se eu vim aqui e fatiar, você pode ver que aqui na parede do objeto eu tenho duas linhas de espessura. No caso, alterando isso daqui, você altera quantas linhas você vai querer aqui na parede. Em Top Shell Layers, você consegue alterar quantas camadas fazer no topo do objeto. Então, na hora que for terminar a impressão, ela vai fazer 4 camadas para finalizar. Aqui em Bottom Shell Layers, é a mesma coisa que o top, só que na camada da base. Você consegue alterar quantas camadas você quer que o objeto tenha na base do objeto. Em Fill ou preenchimento, você consegue alterar a densidade desse preenchimento, então quanto por cento do seu objeto vai estar preenchido com filamento. Eu costumo usar 15% na maioria das impressões. E aqui em Sparse, em Fill Pattern, você consegue alterar o padrão do preenchimento. No caso, o que eu mais estou usando é o Adaptive Cubic, mas tem o Gyroid, que é interessante também, e tem o Cubic. Eu acredito que esses 3 são os mais comuns a serem utilizados. Aqui na aba de suporte,
primeiramente eu vou explicar para vocês o que é o suporte. O suporte são estruturas criadas para poder suportar algumas partes do objeto que não têm apoio por si só para serem impressos. Então, se eu der um slice aqui nessa peça, você pode ver que ele criou essas árvores aqui. Isso porque o meu padrão de suporte está em árvore, pode ser em normal também, mas estando em árvore ele vai criar essas estruturas aqui, que são utilizadas para dar apoio a partes da impressão que não conseguem ser suportadas por si só. Então, aqui, por exemplo, essa face ela não conseguiria ser impressa se não tivesse essa árvore aqui. Assim como aqui e aqui também. Acho que deu para entender, né? Além do padrão de árvore, você consegue mudar para o padrão normal. O que seria o padrão normal? Ele não cria aqueles ramos de árvore, ele cria uma estrutura mais reta, dessa forma aqui. Ele é utilizado mais para peça mecânica, normalmente, e a árvore para peças que têm mais detalhes. No mais, essas são as configurações que vocês precisam saber para poder imprimir uma peça, basicamente. Tá, vamos supor que esse aqui é o objeto final, eu quero imprimir dessa forma aqui, eu vou estar fazendo o quê? No caso, eu vou mudar aqui para suporte de árvore, normalmente, que é o que eu mais uso e é o que funciona para a maioria dos casos. Vou dar um slice plate para poder fatiar esse objeto. Então aqui o software vai estar criando um código que a impressora entenda para poder estar imprimindo. Depois disso, aqui vai aparecer uma pré-visualização do seu objeto impresso. Então depois que terminar a impressão ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui em Total Estimation ele dá algumas estimativas sobre o objeto pronto. Então o total de filamento gasto, que seria 6,38 metros ou 19 gramas. O filamento gasto só no modelo, então tirando as árvores aqui, o filamento gasto somente para imprimir o modelo em si, seria 4,57 metros ou 3 gramas. E o tempo de impressão, que seria o total time aqui. No meu caso está dando 2 horas e 46. Depois disso você pode exportar o seu modelo para o cartão SD. Então aqui eu tenho o cartão SD e um adaptador para poder conectar no computador via USB. Depois de conectar, só esperar ele ser reconhecido, você já pode clicar em Export G-Code File. Aqui você seleciona a unidade do cartão SD, né, para poder estar exportando. Pode renomear se vocês quiserem, mas não tem necessidade também. E dá um save. Depois disso, o arquivo G-Code já vai estar dentro do cartão SD. Você clica aqui em Safely Remove Hardware, para poder estar ejetando o seu cartão SD com segurança do computador. Então beleza, já deu certo aqui. A gente pode tirar, né? E o cartão agora vai ser inserido na impressora. Beleza, já está ali. Agora vamos partir para a impressora para ver como que coloca esse arquivo para imprimir. Então agora vamos partir aqui para operar a impressora na prática, para saber como que faz para trocar filamento, colocar para imprimir, calibrar a altura da mesa, entre outras coisas. Então o Fabrício pode chegar mais pertinho aqui, né, para gravar eu melhor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a preparação da mesa. A preparação da mesa é fundamental para a peça não descolar da impressão enquanto está imprimindo. Então, com a mesa fria, você pode pegar aqui, ó, álcool isopropílico. Eu uso um algodão, mas pode ser um pano limpo ou qualquer coisa do tipo. Então você vai molhar, né, o algodão ou o pano e limpar a mesa. Você passa nela toda e depois disso você tem a garantia que a mesa está limpa, sem resíduos de pó, poeira ou alguma coisa do tipo e sem resíduo de gordura, o que faria com que a peça descolasse da impressão. Depois de limpar a mesa, eu vou estar ensinando como que troca ou insere um filamento novo. No caso, a gente está com esse aqui, eu vou querer trocar ele, vou colocar outro filamento. Primeiro passo, ligar a impressora. Aqui do ladinho dela tem um botão vermelho, que é onde vocês vão apertar para ligar ou desligar. Depois de ligado, você vai dar um clique nesse botão aqui, ele gira, mas ele também dá para clicar. Então você vai clicar, vai vir temperatura, nozzle e deixar por volta de 230 a 260 graus. Eu sempre coloco na temperatura máxima para não ter risco de forçar o motor ou algo do tipo. Depois disso a gente vai esperar ele chegar até os 260 graus e prosseguir com o tutorial. Enquanto vai chegando na temperatura adequada, a gente pode entrar na opção que serve para poder trocar o filamento. No caso é essa Change Filament. Clicando nela, você pode ver que ele está aguardando ainda chegar aos 260 graus. Aí depois que chegar, né, volta. Então ó, tá quase chegando aqui nos 260. Depois que ele chegar, ó, automaticamente o motor do extrusor já começa a puxar o filamento. Então, você pode ver que está girando aqui e o filamento está saindo aqui atrás. Né? Daí ele vai puxar um tanto bom, vai começar a apitar a impressora. E depois disso você, ó, tem essa molinha aqui com esse lugar para apertar, ó. Você aperta, que ele vai liberar o filamento, ele vai tirar a pressão que está aqui entre o motor e o rolamento. Você consegue puxar ele na mão. Ó.
beleza? Daí agora eu vou trocar o filamento. Uma coisa importante, depois que você tirou o filamento, tá vendo que tem esses furinhos aqui na carcaça do suporte? Ele serve justamente para você colocar a ponta do filamento. Porque se caso ele ficar solto, corre risco do filamento enrolar entre ele aqui no próprio rolo e durante a impressão ele vai quebrar. Ele vai quebrar e pode ser que ele enrole tanto que o rolo seja até perdido no final das contas. Então é importante, depois de tirar o filamento, que você coloque aqui, ó, no negocinho certo, 2 vezes até, para não ter risco de enrolar o filamento. E também para ficar mais organizado. E já aproveita, chega aqui, Fabrício, vou mostrar onde fica guardado o nosso filamento. Que no caso é aqui nessa bancada. Então a gente tem das cores azul, laranja, preto, branco e cinza. Depois que você terminou de usar o filamento, é importante sempre guardar em um lugar que não esteja úmido. De preferência, no próprio saquinho que o filamento vem, ele já tem dentro dele esses saquinhos de silica gel, que serve justamente para tirar a umidade do ambiente. No caso eu vou trocar para esse filamento laranja. Então, terminando de usar, a gente pega o filamento e coloca dentro do saquinho. Aí é só fechar aqui com o lacre. Fechou, pode colocar lá de volta no lugar. E eu vou estar mostrando para vocês agora como que coloca um filamento novo. Beleza, com o filamento novo, é importante você vir aqui na ponta do novo filamento, com o alicate que veio junto com a impressora, você vem e corta ele um pouco assim em 45 graus, sabe? Ó. Deixar uma ponta meio afiada. Desse jeito aqui. Cortou, beleza? Isso aqui serve para quê? Porque na hora de você inserir o filamento no tubo, isso aqui vai ajudar a não ficar prendendo em outros lugares. Primeiramente você coloca o filamento no suporte, vem aqui para a parte de trás, você pode dar uma arretada nele, para poder ficar mais fácil de colocar aqui. Aperta a mesma mola que você usou para tirar, coloca o filamento nesse furinho que tem aqui e ele já vai certinho aqui no tubo PTFE. Depois disso é só você ficar empurrando o filamento até ele encostar, até você sentir que ele encostou lá no bico. Você vai sentir que não dá para empurrar mais direito e aí é o ponto. Depois disso, você pode ver que está aparecendo aqui na telinha. Press button to hatch nose. Então ele já esfriou todo o bico de novo e vai ter que esquentar de novo até 260 graus. A gente clica, ele vai começar a esquentar e depois que esquentar a gente volta. Então beleza, está chegando aqui nos 260 graus, você pode reparar que aqui ó, já está saindo o filamento do bico. Aí começou a apitar, né, porque chegou nos 260. E ele vai pedir para pressionar o botão. Como o filamento já está inserido, a gente pressiona o botão. E ó, começou a girar aqui e o filamento já começou a sair. Então já que começa a sair o laranja, aí ó. E vai sair uma quantidade considerável e vai aparecer aqui no seu visor perguntando se você quer puxar mais filamento ou continuar para finalizar a troca, né? No meu caso aqui já tá bom, pode continuar e beleza, está trocado o filamento. Agora vamos partir para o nivelamento da mesa. Antes disso, como a gente acabou de trocar o filamento, você pode ver que no bico da impressora está cheio de filamento. Então para nivelar a gente vai ter que limpar esse bico antes. O que a gente faz? Primeiramente a gente tem que diminuir a temperatura do bico, que enquanto ele estiver quente vai estar saindo filamento de um jeito ou de outro. Então a gente vem aqui em temperatura, em nose, e vai diminuir até pelo menos uns 200 não, até pelo menos uns 150, 100 graus, eu vou colocar 100 graus aqui, já tá bom. E também eu costumo deixar a cama já em 60 graus, porque a cama costuma sofrer dilatação e isso interfere no nivelamento da mesa. Então a gente deixa aqui em 100 e 60 graus e espera as respectivas temperaturas atingirem o seu objetivo. Então beleza, vocês podem ver que a temperatura já foi atingida. Depois disso a gente pega o mesmo alicate que a gente usou para cortar o filamento, vem aqui embaixo e tira esse filamento que sobrou. Pode ver que ficou um pouquinho liso, vai tirando até o bico ficar limpo mesmo. Agora eu acho que tá bom. Com o bico limpo, a gente vai partir para o nivelamento da mesa em si. A gente vai clicar uma vez no botão, vem em Motion, vem em Auto Home. Depois disso a impressora vai começar um processo ali para voltar para o home, né, para a posição inicial dela. Terminou de chegar na posição inicial, agora você precisa calibrar o offset da impressora. O que é o offset? É a distância do bico com a mesa. Então para isso, você vem aqui na telinha de novo, clica em Moving Axis, Move Z, que é o eixo da altura, vem 1 milímetro e zera ele. Você pode ver que ele já está com 4 aqui, já está com uma certa distância, então você tem que zerar ele primeiramente. Depois disso, você pode vir aqui para voltar
volta mais uma vez em Motion. E tem aqui Z Offset. Você clica uma vez. Agora, com uma folha de papel em mãos, ela vai servir como base para você saber a distância do bico. Então, primeiramente, você coloca a folha embaixo do bico. Se não tiver cabendo, você pode aumentar o offset aqui, ó, deslizando essa rodinha, ele vai aumentar ou diminuir. Então, beleza. Com a folha aqui embaixo, você vai deixar o offset num ponto em que você consiga movimentar a folha livremente embaixo do bico, mas não tão livre assim. Ele tem que raspar, você tem que sentir que a folha está relando no bico. No meu caso aqui tá bom, acho que dá até para escutar, se não me engano. A folha está dando uma raspada no bico. Depois disso, você pode clicar uma vez no botão para poder voltar. Clica em motor off, isso vai desabilitar os motores da impressora. Você pode ver ó, que aqui ó, eu não consigo mexer a cabeça de impressão, não consigo mexer a mesa, isso porque os motores estão travados. Clicando nessa opção, você consegue movimentar agora livremente. E esse mesmo processo que eu fiz aqui, de deixar a folha nesse ponto, eu vou ter que fazer nos 4 cantos da mesa. De que jeito? Arrastando com a mão mesmo. Você vai pegar o cabeçote, jogar aqui para o canto e jogar a mesa para frente. Aqui você tem que tomar cuidado, porque a mesa está a 60 graus. Não vai queimar, mas se você ficar com o dedo muito tempo aqui, dói um pouquinho. Então, chegou para esse canto aqui. Ó, o papel nem está entrando de baixo, tão alto que tá. Nesse parafuso que tem aqui embaixo da base, girando ele em sentido anti-horário, você vai aumentar a distância do bico para a mesa e girando no sentido horário você vai diminuir. No caso, sentido horário e anti-horário, vendo de cima, vendo de baixo. Sentido horário vai aumentar a distância, sentido anti-horário vai diminuir a distância. Então você gira aqui um pouquinho para aumentar, né? Como a minha folha não está nem cabendo aqui embaixo. Agora já está passando. E vai ajustando para ela ficar naquele ponto de se movendo, mas relando no bico. Eu acho que aqui tá bom. A gente passa para o próximo spot, faz o mesmo processo. Isso você vai fazer nos 4 cantos da impressora. Fiz uma vez, é importante fazer pelo menos umas 2 ou 3 vezes para garantir que esteja na distância correta mesmo. Olha, aqui ele já está movendo de um jeito mais livre. Então, quando você calibra os 4 pontos, o primeiro normalmente vai ficar diferente. Por isso que é importante fazer umas 2 ou 3 vezes para poder manter todos na distância correta. Ó, aqui já está melhor, então não preciso mexer. Aqui já está basicamente do jeito que eu coloquei, então acho que não vai precisar fazer a terceira vez. Depois disso, vem aqui para o painel da impressora, você clica em Level Badge. Aquele sensor de nivelamento automático que eu tinha falado antes para vocês, é nessa hora que ele vai atuar. Depois que você fez a calibração mais bruta, vamos dizer assim, na mão, ele vai corrigir os pequenos erros que sobraram de forma digital. Então você clica nele e ele já vai começar sozinho. Ele vai passar por 16 pontos da impressora e calibrar de forma digital esses pontos para terminar um nivelamento mais fino. Um adendo. Você pode estar se perguntando, mas quanto que eu vou ter que fazer isso? Quando que eu vou ter que calibrar a impressora? O ideal mesmo, seria toda vez que for imprimir, mas não é necessário. Por quê? Uma vez que você calibrou ela, é muito difícil que ela perca essa calibração. Só se você, por exemplo, esbarrar no parafuso, mudar a altura aqui mesmo. Mas se não for isso, ela vai manter a configuração. Então não tem necessidade de você ficar calibrando toda vez que você for imprimir, a não ser que a impressora tenha sido mexida nesse aspecto. Beleza, terminando essa calibração automática, ele vai voltar para o centro aqui, o bico. Depois disso, agora a calibração finalizou. O que a gente precisa fazer agora? Salvar a configuração do nivelamento, para não perder justamente essa configuração. Então você pode vir aqui, voltar para Home. Vem aqui em Configuration. Desce um pouquinho. Vai ter aqui, ó, Save Settings. Então você aperta uma vez, ele vai até, a impressora vai dar uma piada, né? E pronto. Depois do nivelamento concluído, agora só resta imprimir mesmo. Então para isso, você clica uma vez de novo para acessar o menu, vai descer um pouquinho aqui e vai ter aqui, ó, Print from TF Card, que é o cartão de memória, né? A gente clica uma vez, tá aqui, ó, o arquivo que a gente tinha colocado no cartão aquela hora. Então clica uma vez, vem Print. Depois disso, ele vai pré-aquecer automaticamente tanto o bico quanto a base na temperatura que foi colocada lá no fatiador. E enquanto a temperatura não for atingida, ele não começa a impressão. Então vamos esperar aqui para poder ver a impressão começando. Aí, ó, chegou a 200 graus, ele já começou. Esse primeiro depósito de filamento que ele faz aqui no canto é para meio que calibrar o fluxo da impressão, sabe? Depois disso, ele já parte para a impressão em si. E é importante você verificar se a linha não está ou muito fina ou meio transparente, quase não saindo do bico. Se ela tiver quase, muito transparente, quase não saindo do bico, quer dizer que o bico está muito perto da impressora. O que você vai ter que fazer? Clicar uma vez aqui, vir em ajuste,
e vir aqui na mesma opção que a gente usou aquela hora, Z Offset. Se caso estiver muito perto o bico da mesa, você aumenta o offset para poder aumentar essa distância, né? Então você gira no sentido horário aqui para aumentar. Se caso ele estiver muito longe, a linha não estiver grudando direito na mesa, entre outras coisas, você faz o contrário, você diminui a distância, girando para o sentido anti-horário. Depois que você mexeu nessa parte, você tem que observar e ver se a linha está sendo levemente esmagada pelo bico de impressão, para poder preencher a primeira camada completamente. Então, é basicamente esses cuidados que você tem que tomar no início da impressão. Ver se o bico não está nem tão perto, nem tão longe, para a primeira camada sair corretamente. Um exemplo de bico muito perto da impressora são esses riscos, que eventualmente acabarão acontecendo por mau uso. Mas tendo esses cuidados iniciais, isso não vai acontecer. É importante você ficar presente em todo o período da impressão da primeira camada, porque é onde mais ocorrem os erros, onde mais dá problema na hora da impressão. Então, a primeira camada tendo terminada com sucesso, você pode deixar a impressora trabalhando sozinho. Então, beleza, essa foi a capacitação de como está utilizando a impressora que a gente tem aqui na salinha, a Creality Ender 3 New. Agora você pode ficar à vontade para utilizá-la da forma correta, como foi passado aqui no vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo ou me perguntando pessoalmente também. E no mais é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, fique atento aos próximos vídeos. Falou!